Os celulares evoluíram muito, tanto que alguns têm especificações que ficam até mesmo acima de alguns computers. Não que seja o caso aqui, isso aqui é imagens meramente ilustrativas. Mas o ponto é, ao mesmo tempo que os celulares evoluíram, tem aí 12 GB de RAM, 16 GB de RAM, sei lá quantos de SSD, é um absurdo, né, essas máquinas. O ponto é que, ao mesmo tempo que eles evoluíram, também você tem uma limitação de tela e também uma limitação de usabilidade. Afinal de contas, você não consegue utilizar mais do que 2 aplicativos ao mesmo tempo. E mesmo quando você usa, ele fica de lado e com a telinha pequena, né? Então, o uso do celular é um pouco complicado para determinadas tarefas. Só que aí, meu povo, existem tecnologias que contornam isso, que é o caso da tecnologia Samsung DeX, que nesse momento não está ativada, isso aqui é só um papel de parede, mas a Samsung DeX e também a Motorola Ready For. Então, essas tecnologias estão presentes nos principais celulares top de linha dessas marcas, né? No caso, os mais recentes já trazem essas funções e prometem, então, transformar o seu celular meio que num computador, ou pelo menos expandir algumas funções para você ter uma versatilidade maior. A questão é, será que realmente dá para trocar um computador por um celular? Ou será que o uso é meio limitado para algumas questões? Eu sou o Fábio Jordan e trago essas informações logo após a vinheta, neste cenário novo, cheio de coisas novas e luzes bonitas. Let's go! E chegamos no Top 10 do Prêmio Bash 2022. Parabéns pra nós! Só que nós queremos chegar no Top 1 também ganhar isso. E você pode ajudar a gente a levar o troféu para casa votando com as instruções aqui embaixo. Até lá. Muito que bem, primeiro de tudo vamos entender o que é esta tal da tecnologia Samsung DeX e Motorola Ready For. Afinal de contas, como que funciona, o que você precisa para usar e quais são os métodos de uso. Primeira coisa, você tem 2 formas, na verdade talvez 3 formas de utilizar essas tecnologias. Uma delas é você conectando o seu celular com um cabo USB Type-C no seu computador. E então você vai instalar o software Samsung DeX ou o software da Motorola para espelhar o seu celular no PC. Só que é claro que você pensa assim, bom, mas eu queria transformar o meu celular num PC. Se eu conectar o meu celular no PC, aí eu já tenho um PC. Aí não faz muito sentido, né? Então, esse é um método meio redundante, mas que para algumas funções até faz sentido. Explico, porque você pode conectar aqui e ter todas as notificações da interface do seu Android no PC sem que você tenha que mexer no celular. Então, se chega alguma mensagem, você não precisa deixar o celular num stand ou, enfim, ficar olhando o celular toda hora, porque ele vai estar aparecendo na sua tela. É claro que, nos últimos tempos aí, o Windows também está incorporando algumas funções do Android. Então, por exemplo, no Windows 11, foi prometido que ele vai rodar aplicativos de Android. A gente sabe que nesse primeiro momento não está rodando aplicativos de Android. Está em modo beta, funciona alguns poucos softwares, é através da loja de aplicativos da Amazon, então tem toda uma série de gambiarras para você fazer. Mas no futuro, pode ser que o Windows rode os aplicativos de Android e aí não vai fazer quase sentido nenhum você fazer esse tipo de conexão a um computador. Porém, por enquanto, é interessante e é legal, até porque se você quiser, você pode capturar a imagem do seu celular ali no PC e etc. E mais, tem 2 métodos de você espelhar o seu celular. Uma é com a área de trabalho padrão, que está aqui, né? Você está enxergando os ícones. E a outra é quando você de fato ativa o modo DeX. Quando você ativa o modo DeX, ele não fica esta tela aqui, ele cria uma nova interface, uma nova área de trabalho para você navegar no PC, ou então navegar num monitor ou numa televisão. Eu já vou explicar esses outros 2 métodos. Então, quando ele ativa essa nova interface, você deixa de ter esse menu clássico do Android com os aplicativos e você passa a ter uma interface similar à do Windows, ou do Mac, ou do Linux, enfim. Ele meio que é uma interface intermediária entre os sistemas já habituais de desktop, mas com diferenças que a gente vai ver na prática. Mas agora, antes da gente continuar isso aqui, se você já está interessado nessa ideia de modo DeX e não sei o que, quer o melhor da tecnologia, você já sabe como é que faz para você ter os melhores celulares Samsung, Motorola e de outras marcas, né? É canaltechofertas.com.br, onde tem Galaxy Note, Galaxy S, os principais aparelhos da Samsung com os melhores preços. Por quê? Porque a nossa equipe separa as promoções para você diariamente e você pode ter acesso às ofertas lá pelo WhatsApp, Telegram, Instagram e também agora com aplicativos próprios para Android e iOS. Então, confira e não vacile. E pois bem, agora falando da versão sem PC, a gente tem como ativar o modo DeX sem o computador. E aí você pode precisar de um acessório para utilizar o seu celular
com um monitor ou com uma televisão. Aqui ao meu lado a gente tem um acessório desta marca aqui, que é a Baseus ou Baseus, fale como quiser, no qual você vai abrir essa portinha aqui e vai conectar o seu celular aqui. Ele vai ficar assim bonitinho. Inclusive depois eu vou mostrar qual o sentido dele ficar em pezinho. E neste item aqui que a gente chama de dock, a gente tem as seguintes conexões. Eu vou tirar o celular antes que ele caia e aconteça um desastre. Temos aqui os seguintes itens: portas USB, tá? Aqui são duas USBs 2.0. Atrás temos conexão USB Type-C e também uma saída HDMI. E do outro lado temos porta USB 3.0 e também leitor para cartões. Então é um acessório bem completo e que de fato pode transformar o seu celular em um computador. Por quê? Porque existem outros acessórios da própria Samsung, eu não sei se tem da Motorola, e inclusive o da Samsung já não está mais tão fácil de encontrar, porque ela fabricava este acessório anteriormente e agora ela meio que tirou de linha. Que era um acessório então que numa ponta a gente teria a conexão USB Type-C e na outra ponta a gente teria uma conexão HDMI. Então basicamente você pluga o USB Type-C no celular e depois o HDMI você pluga num monitor ou numa televisão. Ele vai fazer, então, a ativação do modo DeX. Porém, quando você faz isso, você obviamente limitou a única conexão que o seu celular tem, que é a USB. E nesse caso, você fica impossibilitado de conectar outros dispositivos, né? Você não vai poder conectar um teclado, um mouse, um fone de ouvido, qualquer coisa desse tipo. Tudo isso você teria que conectar através do método wireless, né? Dispositivos Bluetooth. Então que existe este acessório de marca concorrente, né, e que tem todas essas conexões. E muito interessante, porque quando você utiliza o cabo que ele é só USB Type-C e HDMI, quando você utiliza esse cabo aqui, você não consegue nem carregar o celular. Isso significa que você vai utilizar o seu celular ali no modo DeX por algumas horas e a bateria vai acabar, e é isso. Exceto se você tiver uma base de carregamento sem fio, né? Aí você coloca o celular no carregamento sem fio e isso aqui junto. Porém, com esse acessório aqui, como eu disse, ele tem uma portinha USB Type-C atrás. E essa portinha não é para dados, essa portinha é exclusivamente para carregar o celular. Então, em todo momento que você estiver utilizando este aparelho, o seu celular vai ficar com carga e você vai poder conectar todos os outros dispositivos, né? Ah, não tenho teclado Bluetooth, não tenho mouse Bluetooth. Aí você pode usar tudo com o cabo USB aqui, pode conectar pendrive, etc. Então, facilita para muitas situações. Este acessório aqui, ele é facilmente encontrado em várias lojas aí e não sei quanto está custando nesse momento, mas você pode esperar gastar algo na casa de 200 a 300 reais. Vale a pena? Não sei, a gente vai discutir sobre isso depois, quando a gente tiver apresentado toda a funcionalidade do modo DeX. Então, se você pegar o seu celular Samsung aí, mesmo que você não tenha um cabo, não tenha esses acessórios que eu falei, você pode conferir a opção DeX deslizando as opções e acessando aqui nos principais atalhos do seu Samsung, a opção DeX. Você clica aqui e ele vai puxar Samsung DeX com dois métodos, Samsung na TV ou no monitor e DeX no PC. Então o DeX no PC é o que a gente já comentou e o outro, o DeX na TV ou no monitor, é o que a gente está demonstrando agora. E aí a gente tem dois métodos, um é o que eu já falei, com fio, e o outro é conectar sem fio. Então quando a gente coloca aqui, ó, conectar sem fio, ele puxa que temos uma televisão LG, WebOS compatível, no qual quando a gente clicar, ele vai espelhar nosso celular na televisão sem nenhum fio. E nesse caso, você vai poder ter acesso à mesma experiência numa tela enorme. Novamente, você vai ficar limitado a ter que utilizar acessórios Bluetooth para interagir com o seu celular. Apesar de que, quando a gente conectar, vocês vão ver que tem alguns truques para você também usar o celular enquanto você usa o modo DeX e inclusive você tem um cursor na tela dele. São esses três métodos, com PC, sem fio e também com fio, através de um monitor ou de uma televisão. Vamos então conectar aqui o nosso, que vocês vão reparar o seguinte. Eu vou conectar no dock, porém ele vai estar saindo no PC. Só que essa experiência que a gente está demonstrando aqui não é com o aplicativo da Samsung. A gente está usando um computador porque aqui a gente vai estar capturando a imagem, que você vai estar vendo na sua tela, e então ele vai estar rodando dentro do OBS, que é um aplicativo de captura. Porém, é a mesma experiência que você tem em um monitor externo ou em uma televisão. Vamos lá. E agora estamos aqui com o nosso modo DeX ativado. E se você reparar, aqui a gente está com o celular com o wallpaper do Fabinho e aqui estamos com um wallpaper totalmente diferente. Por quê? Porque conforme eu disse, ele ativa uma outra interface de sistema. Você pode sim espelhar o seu celular
no computador se você quiser, inclusive no OBS. Porém, a gente está demonstrando o modo DeX, que é essa outra experiência. E aqui eu poderia conectar os cabos USB de um teclado e de um mouse, mas como a gente gosta de gambiarra, eu conectei o quê? Um teclado do Mac dentro do Samsung e também conectei um mouse da Logitech Bluetooth. E como vocês podem ver, o mouse já está mexendo e se eu apertar a tecla Command, que é a tecla Windows, supostamente equivalente, a gente abre o menu do modo DeX. Então, aqui você já tem uma noção do que acontece. A gente tem um wallpaper tradicional, você pode selecionar ícones, assim como no Windows. Temos já atalhos para alguns aplicativos aqui, né? Então, aplicativos de streaming, aplicativo de música, Uber, enfim, gerenciador de arquivos. E na barra de tarefas, temos outros atalhos. Essa é uma coisa interessante porque a Samsung fez um trabalho bem legal aqui, porque isso não é algo nativo do Android, então é por isso que só a Samsung e a Motorola, até quanto se sabe por enquanto, tem isso. Então são interfaces que elas mesmas criaram para ter essa nova opção de navegação no seu celular. Até porque, conforme a gente falou, é muita potência. Então esse celular aqui tem acho que 12 GB de RAM, processador de 8 núcleos, gráficos potentes, então de fato ele pode fazer muito mais do que você normalmente faz na palma da mão. E aí, inclusive, até para algumas experiências vai ser muito melhor você estar conectado numa tela externa, como por exemplo para jogos, para trabalhar com aplicativos de escritório e etc. Porém, antes de a gente falar disso, vamos falar desta interface bonita. Então, conforme eu falei, temos o menu iniciar, que a gente pode ativar com o clique no cantinho ou através da tecla Windows. Temos aqui o modo de bloqueio, o modo para sair do modo DeX e aqui um menu que tem os aplicativos que a gente tem instalado no celular. Então isso aqui é configurável também, você pode mudar conforme você quiser. Esses aplicativos que estão na barra de tarefas eu coloquei ali, né, um atalho para cada um deles. Quando você quer colocar outros, você pode não fazer aqui, mas acho que é no menu iniciar. Vou tentar colocar o relógio. Adicionar a tela, informações... eu acho que tem que abrir. Pressione Shift espaço para mudar o idioma. Não quero. Vamos abrir o Snapseed. Snapseed. Fixar atalho na barra de tarefas. Então, quando ele está já aberto, você pode fixar ele aqui embaixo. E aí ele pula aqui para o outro lado. E ao segurar, ele permite reorganizar os seus aplicativos. Então é legal que ele é um método de uso mesclado entre o Windows, porque a gente tem o menu. E agora no Windows 11, beleza, ele está com os ícones centralizados, mas antes esses ícones centralizados eram mais comuns no macOS, né? Mas a usabilidade vai ser muito parecida. No canto inferior direito, a gente vai ter, por exemplo, os principais atalhos de Wi-Fi, Bluetooth, volume. Então, inclusive de configurações do celular que você mexe aqui e muda lá, né? Pode ativar modo escuro, pode ativar modo claro, inclusive ele sincroniza aqui, ó, né? Nossa tela agora ficou clara aqui também, e lá do celular também muda. Modo de não perturbar, modo avião. Então tudo isso você ativa através do seu monitor, porque afinal de contas é o mesmo dispositivo que você está controlando. Então isso aqui é só uma interface com atalhos. Ao lado temos aqui questão de calendário, você pode abrir e ver suas tarefas. Vamos fechar aqui para o pessoal não ver todas as tarefas, senão vão ter spoiler de todos os vídeos que a gente está gravando. Questão de teclado, que você pode usar o teclado lá do seu celular. Então, para quem não tem um teclado externo, Bluetooth, conforme eu falei, você pode utilizar no celular. Quando você clica ali, né, você vai poder puxar aquele atalho. Interessante que a gente está com essa interface, mas que nem eu falei, se você não tem nenhum teclado e nenhum mouse Bluetooth, você pode, aqui no cantinho do celular, tem um novo ícone que não aparece normalmente, que quando a gente clica nele, isso aqui agora, o nosso celular vira um touchpad. Você pode colocar o seu celular em modo paisagem quando você está mexendo na televisão ou no monitor, porque isso aqui é um método feito muito mais para o modo sem fio do que para o modo com fio, porque acho que a fabricante presume que quando você está no modo com fio, você já está usando no monitor e vai conectar outros dispositivos. Mas quebra um galho e você pode então usar dessa forma. Quando você não está usando, você pode deixar a tela ali ou pode apagar a tela, enfim. Então, voltando para nossa interface principal aqui, o que você pode esperar de usabilidade de diferente no modo DeX? Muito que bem, uma das principais vantagens é que quando você usa o seu celular com um navegador e com alguns aplicativos, ele carrega versões específicas dos aplicativos para o modo mobile. Afinal de contas, você tem um espaço limitado de tela, então você não consegue carregar o mesmo site que você carrega num tablet, num notebook, em um celular e ter a mesma experiência. Porque, por exemplo, se você carrega o Canaltech
no seu notebook, fica desta forma. Se a gente carregar no celular, fica de uma forma completamente diferente. Ah, olha só. Essa é uma informação importante para vocês que já foi legal que apareceu aqui. Como estamos usando o Firefox nesse momento no modo DeX, se a gente tenta inicializar ele também no modo mobile, ele não permite, porque é o único aplicativo que a gente tem. Se a gente tivesse instalado duas versões do Firefox, né, digamos o Firefox Focus ou uma versão beta adicional, você poderia usar os dois navegadores em telas separadas. Como a gente está usando aqui, ele não permite abrir lá, então se você reiniciar, daí ele vai puxar para outra tela. Mas vamos abrir então um outro navegador para a gente ter essa comparação. Agora sim a gente tem um comparativo justo aqui para você ver as diferenças que existem entre você navegar no celular e você navegar no modo DeX. Ali a gente consegue carregar um total de uma notícia por vez, né? E aí você tem que rolar pro ladinho aqui para ter acesso às próximas. E aqui a gente já carrega 3 notícias por vez. Então, você que já está habituado a usar navegador, aplicativos de desktop, você sabe como é que funciona. Ele tem um espaço muito mais amplo e ele carrega versões específicas. O celular não consegue. Então, quando você faz isso, você pode ter essa experiência mais completa. E é claro, você pode abrir múltiplas abas, abrir mais de um navegador, redimensionar a tela. E eis aqui já uma coisa interessante. No celular a gente consegue abrir um total de 2 aplicativos por vez. Em tablets, por exemplo, os novos tablets da Apple com M1, com M2 e que agora eles têm suporte à saída de monitor, você pode abrir, sei lá, 4, 8 aplicativos no máximo. E aqui a gente pode abrir até mais do que isso. Então ele vai sobrepondo tudo que a gente for abrindo aqui. Vamos abrir o Opera. Vamos abrir o Disney Plus, vamos abrir o Apple Music, vamos abrir, sei lá o que, Uber, vamos abrir o Spotify. Então a gente não tem tanto aplicativo assim, ele acabou de falar que só pode 5. Mas 5 aplicativos já é melhor do que 2, né? Então, alguns aplicativos que você supostamente só pode usar no seu celular, agora você supostamente pode usar também no seu computador. Afinal de contas, você pode pedir um Uber fazendo outras tarefas aqui sem pegar o seu celular na mão. Pode abrir os aplicativos do banco. É claro que, nossa, mas banco eu também posso abrir no PC? Pode mais ou menos, né? A gente sabe como é que é a experiência de banco em computador, né? Tem que instalar o módulo Guardião e habilitar o token e ligar para o gerente do banco e, infelizmente, só liberou uma transação de R$30 por dia. Então, acaba sendo útil, porque esse aqui é um dispositivo que a gente tem, às vezes, várias contas de banco ali e você pode, então, utilizar na tela do seu PC. E não é um ou outro aplicativo que você pode usar. É basicamente tudo que você tiver instalado ali, ele também vai liberar para uso no modo DeX. Há alguns aplicativos com a possibilidade de você ter uma interface completa, como o Spotify, que ele expande e fica quase a mesma versão de Windows, com algumas adaptações, porém fica muito mais versátil do que a versão de celular. E outros, como o Uber e outros aplicativos que não foram feitos, e aí ele vai até às vezes limitar então a sua experiência. Então, o Snapseed, ele não fica às vezes tão versátil. Aí a gente já vê que ele mudou algumas configurações de posição e tudo. Então, às vezes precisa de uma adaptação para você entender o que aconteceu. E, enfim, botões que vão mudar de lugar, mas funciona. E para algumas situações, como por exemplo para editar vídeos, editar fotos, você pode ter uma grande vantagem. Por quê? Porque para editar foto, é muito complicado às vezes você editar foto dando zoom no celular. Agora, quando a gente tem no computador, você tem o mouse e pode dar zoom na foto, abre um leque de opções e às vezes um maior nível de precisão. Então, é claro que depende do que você gosta. Às vezes você é o maior profissional de edição de imagens no Snapseed de Android. Então, tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas pode ter alguma dificuldade com essas ferramentas. Então, aqui, ó, ferramentas. Fica bastante fácil da gente aprender a mexer aqui. Algumas das vantagens aí já estão bem explícitas. Porém, tem uma outra vantagem interessantíssima, que é Microsoft Word. Então, se você costuma trabalhar com textos, produzindo roteiros para grandes canais de YouTube, como o Canaltech, que está aqui nesse momento, você provavelmente usa o Microsoft Word, usa o Google Docs ou qualquer outro aplicativo que você queira. E é muito difícil você produzir texto no celular, né? Enquanto que no PC você vai ter uma experiência quase que completa do Office. Então, se a gente maximizar aqui, a gente tem os menus lá
meio que tradicionais, com algumas limitações novamente. Mas por que que o Office tem esse privilégio aqui? Porque a Samsung fez uma parceria com a Microsoft justamente de adaptar esses aplicativos para o modo DeX. Então, mais uma vantagem aí. Então, respondendo já um pouco a pergunta inicial, se dá para trabalhar e dá para utilizar o modo DeX como um substituto do seu computador, a resposta eu diria que é sim, mas com ressalvas. Pois então, e tem uma outra vantagem muito legal que é o seguinte: jogos. Quando você quer... Alguns jogos só funcionam em telas. Ele apareceu alguma mensagem aqui. Mas aí você dá uma tela cheia. Reiniciar. Sim, vamos ver se ele funciona em tela cheia. Eu acho que sim. Olha aí. E aí você pode jogar um GTA Vice City diretamente na tela do seu monitor, da sua televisão. Então, uma experiência que antes você estava ali limitado, de repente ganha novas possibilidades aqui, o que é muito legal. É claro que aqui a gente está com teclado e mouse. Para alguns jogos pode até ser interessante. Porém, continua várias das restrições do Android. Então, muitos aplicativos não vão ser compatíveis com teclado e mouse. No caso, jogos eu estou falando. Dos jogos, não é todo jogo que você pode jogar com teclado e mouse. Por exemplo, se você queria muito uma vantagem no FPS competitivo, talvez não vai estar habilitada, porque isso depende da configuração do jogo. Porém, vários são compatíveis com gamepad aí de PlayStation, Xbox, enfim. Aí é só você parear e curtir o seu joguinho. Realmente fiquei curioso para saber se isso aqui pega. Pulando a entradinha, começando o joguinho. Olha lá, o rapaz parou, vai descer do veículo. Vamos ver se ele consigo andar com o boneco no teclado. Aqui é tipo uma tecla como se fosse a tecla de câmera de mouse, ó. Porque o mouse, o mouse também funciona, mas tem que clicar e arrastar. Uma experiência improvisada, né? Aqui é o número 3 é o pulo. 3 pula. Eita, pulei no cidadão aqui, coitado. O 2 da pancada, ó. 2 da pancada. Gente, funciona. É isso que eu digo só, a maravilha da tecnologia. Então, se você ainda não tinha encontrado motivos suficientes para testar o modo DeX, agora você tem mais um motivo legal. Então a questão é, respondendo a nossa principal dúvida do vídeo, dá para trabalhar e substituir um PC por um celular usando funções como o Samsung DeX? E a resposta é sim e não. Sim, porque várias funções ficam muito melhores no modo DeX, conforme a gente demonstrou aí, navegação na web, trabalhar com documentos de texto, pode trabalhar com 5 aplicativos ao mesmo tempo em paralelo, usar sobreposição de janelas, muitas coisas bem legais. Alguns aplicativos ficam bizarros, óbvio, porque eles não foram projetados para isso, porém outros ficam excelentes. Então, a gente tem uma experiência mais ou menos. Por outro lado, não dá exatamente porque você não tem as mesmas ferramentas. Então, se você é uma pessoa que trabalha só com navegador e aplicativos de escritório, né, Office, sei lá mais qual, Office já abrange tudo, né? PowerPoint, Excel, Word. Mas enfim, você entendeu. Se você trabalha com isso aí, acho que legal. Agora, se você é uma pessoa que trabalha com design gráfico, o Photoshop de celular não é o mesmo Photoshop do PC. Então você não vai ter as mesmas funções e nem perto disso. Fora que ele vai ter uma série de limitações, até porque mesmo tendo 12 GB de RAM, o Android trabalha de forma diferente do Windows. E a gente sabe que quem trabalha com design gráfico, às vezes tem 16, 32 GB de RAM, Core 9, uma configuração absurda, porque a pessoa às vezes trabalha também com outros aplicativos da Adobe aí, né? Adobe Premiere. Enfim, esses aplicativos obviamente você não vai ter a experiência, até porque muitos deles, do pacote, não estão disponíveis para celular. Às vezes não estão disponíveis nem para iPad, que é um equipamento que, notadamente, é muito mais utilizado para desenho e tudo, assim como muitos tablets Android. Então, para várias funções não vai servir. Fora isso, tem uma outra questão. Um notebook, conforme a gente está aqui, ou um tablet que você tenha com capinha e teclado, ele vira um equipamento quase que... Isso aqui vira um equipamento quase que igual esse aqui, para várias funções. Agora o celular, você vai ter que carregar uma base, um cabo HDMI, um cabo USB Type-C e mais, um monitor. Como é que você vai ter um monitor? Então assim, ele pode até servir como uma estação de trabalho na sua casa. Agora, na questão da portabilidade, se você for na casa de um amigo, talvez ele tenha um monitor, uma televisão para você conectar. Agora, se você for trabalhar no shopping, aí complica, entendeu? Você quer ir lá num coffee shop lá para você tomar um cafezinho, digitar os seus textos, navegar no Facebook, sei lá o quê, não vai rolar. Porque, exceto se você tiver um monitor portátil com bateria, e ainda assim você vai ter que arranjar uma tomada porque ele precisa do cabo
USB Type-C para manter o celular carregando e para energizar o HDMI e as outras portas. Então, ele é um quebra-galho, mas não exatamente um substituto. Eu acho que para estudos e se você quer economizar, compensa mais ou menos, porque vamos às contas. Se a gente pensar, estamos falando aqui, esse aqui é um Samsung Galaxy Note 10 Plus, que era um celular que na época que eu comprei, sei lá, custava uns 4 mil reais. Hoje em dia esse celular nem existe mais. Porém, os substitutos da linha Galaxy Note, que seria o Galaxy Note 20 Ultra, tá na faixa de, sei lá, 5 mil, 6 mil. E se for o mais recente, o Samsung Galaxy S22 Ultra, que de fato a gente está considerando como um substituto do Galaxy Note, porque ele já vem com a canetinha, inclusive é o que tem o método mais rápido de interação com a S Pen. Então, ele seria meio que substituto. Um celular de 8 mil reais. Ah, mas só funciona nesses? Não. Funciona também no S22, funciona no S21, funciona em outros modelos. De qualquer forma, a gente está falando de celulares selecionados e que geralmente no lançamento custam acima de 4 ou 5 mil reais. Bem como, depois de um ano ou dois, eles custam na faixa de 3 a 4 mil reais e raramente eles vão baixar esse preço. Porque aí a Samsung tem outros aparelhos para abaixo dos 3 mil reais. Então, a gente está falando de um celular muito caro, de investir em um equipamento, como essa base aqui, se você quiser uma experiência mais completa. E também de um teclado, um mouse e, no caso, se você vai trabalhar em casa, também um monitor ou você vai utilizar na sua televisão. Então, é uma série de fatores para você considerar e se você pensar, sai um pouquinho caro e também sai um pouquinho complicado. Enquanto que, se a gente pensa em um notebook, estamos no momento em que os notebooks também estão na faixa de 3 ou 4 mil reais. Porém, a gama de opções que você abre aqui é totalmente diferente, porque você tem um leque de outros aplicativos que não existem no mundo mobile. Da mesma forma, se você optar por um tablet, que de volta também não é um notebook, mas já está mais próximo, você vai ter um aparelho na faixa dos 3 mil reais, né? Se for o iPad de 9ª geração, que já quebra um galho, você vai ter já muitas dessas experiências. Então, dependendo, não sei se compensa. Eu acho que, se você quer experimentar, quer brincar com o Samsung DeX ou com o Motorola Redmi 4, você pode experimentar a princípio espelhando via sem fio ou somente com o cabo USB Type-C no aplicativo do Windows. Se você não tem um notebook, um PC com Windows, aí o sem fio seria o melhor método. Novamente, a gente tem um outro entrave. Por quê? Ah, então eu posso espelhar na minha televisão, mais ou menos. Porque não é toda a televisão também que vai ser compatível. Então você vai ter que visitar o site da Samsung e verificar quais TVs são compatíveis para espelhar. A gente viu aqui na demonstração que não é só a TV da Samsung, então você consegue espelhar numa televisão da LG, porém, também, as TVs que vão ter essa compatibilidade são TVs mais caras. E aí, se você já tem uma televisão mais cara, às vezes você vai ter também o dinheiro para comprar um notebook. Então é bem complicado, assim, eu acho que substitui de certa forma, não é o método ideal, mas é uma opção bacana para expandir os horizontes, principalmente para jogatina. Você curte muito games que só tem no Android, então pode ser uma opção bem legal. Mas fora isso, ainda está um pouquinho distante. Talvez no futuro, se eles deixarem totalmente sem fio, com outras tecnologias, vai espelhar por Wi-Fi 6, não sei, vai utilizar outra tecnologia, os celulares vão ter processadores como o Apple M1 já, não sei o que, muito mais avançados, que vão rodar os aplicativos que nem no macOS. Aí é papo para um futuro, mas no estado de hoje, eu acho que ainda tá ali no quase. Mas já tá bem caprichado e já melhorou muito no comparativo com o que era, porque essa tecnologia não é de hoje. Mas se você não conhecia, fica a dica aí para você experimentar. E aí, o que você acha disso aí? Você gostou desse Samsung DeX? Já conhecia? Você gosta de usar? Você recomenda para os seus amigos? Conta nos comentários aí se você usa ou se de repente você usa do Motorola Redmi 4. Também, se vocês quiserem um vídeo específico sobre a funcionalidade, a experiência com o universo da Motorola, comenta aí que a gente pode, de repente, trazer em breve este vídeo também. Beleza? No mais, já sabe, né? Deixa aquele joinha campeão. Também se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e ative o sininho para receber as notificações de todas as novidades da tecnologia e de assuntos aleatórios que você nem imaginava que existiam. Beleza? Eu sou o Fábio Jordan, agradeço muito a sua companhia em mais um vídeo. Este aqui é o canal Tech, em um novo cenário lindo. Até o próximo e tchau, tchau.